Olá, tudo bem? Você sabia que existem 4 tipos de temperamentos diferentes? Quem começou a falar sobre isso ainda na Grécia Antiga foi o Hipócrates, o pai da medicina. Olha só, hein? Pois é, e aprender a lidar com a gente mesmo e com os outros pode ser bem mais fácil se você souber mapear qual o seu temperamento e o das pessoas que estão à sua volta. Afinal, a gente já nasce com esse temperamento, mas como a gente trabalha ele ao longo da vida é que é o segredo. Para falar sobre isso, a neurocientista e teóloga Fernanda Boaventura é a minha convidada de hoje. Ainda no modo virtual, enquanto o nosso estúdio está em construção. Você participa comigo deixando os seus comentários aqui na nossa caixinha. Eu sou Leopoldo Rosa e esse é o Primeira Dose. Vamos falar de saúde? Bom, então deixa eu dar as boas-vindas para a minha convidada de hoje, Fernanda Boaventura. Fernanda, muito bem-vinda ao Primeira Dose. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, honrada de estar aqui com você, Léo. Muito obrigada. Espero que a gente consiga fluir aí. E no que você quiser perguntar, estou pronta, pode me usar. Olha aqui, ó, o pessoal aqui que nos assiste faz muita perguntador e eu também, viu? Então, agora que você deixou, que você deu licença para perguntar, você fique preparado que vai vir muita pergunta. E eu já queria começar essa nossa conversa. Bom, foi uma coincidência maravilhosa, falei para você nos bastidores, né? Eu estava estudando um pouco sobre temperamentos, quando acabei conhecendo o teu trabalho, eu falei para a Clara, que é a nossa produtora, a gente tem que trazer a Fernanda, vai ser muito legal. E acho que quem nos assiste vai gostar disso também, porque a gente fala muito disso ao longo aqui dos nossos conteúdos, das entrevistas e tal. Mas a primeira coisa que eu queria te perguntar é de onde surgiu essa teoria dos 4 temperamentos? Antes da gente falar sobre quais são e as características, como que surge, né, da gente conseguir catalogar, entre aspas, esses temperamentos nessas 4 posições? Perfeita pergunta, porque a gente tem que saber a história, né, do que a gente está trazendo aqui para analisar o ser humano. Os temperamentos humanos, ele nasce de uma teoria no século IV a.C., com um médico, o pai da medicina, o doutor Hipócrates, extremamente famoso, e ele começa a olhar para a fisiologia humana. E ele, observando a fisiologia humana, ele identificou 4 fluidos corporais, que ele chama a teoria dos 4 humores, que humor, em latim, quer dizer líquido. Então, identificou que tem 4 fluidos corporais do ser humano no nosso organismo, e o excesso desse fluido define a nossa natureza temperamental. Então, o Hipócrates, quando ele surge com isso, ele não está olhando para o comportamento humano, ele está olhando para a fisiologia humana. E ele está identificando uma propensão à doença por meio desses fluidos e o excesso desse fluido. É assim que surge a teoria dos 4 temperamentos humanos. Então, é muito antigo, né? Está em mais de 2.000 anos que a gente tem estudado, validado, e é tão estável que nós estamos aqui, 2023, falando dessa ferramenta. Hipócrates, né? Apenas o pai da medicina. Então, bora respeitar, né? Vamos respeitar, é isso mesmo. Bom, a gente falei agora um pouco que são 4 tipos de temperamentos. A gente já vai falar quais são os 4, você que nos assiste, espero que consiga se identificar. Sim. Mas antes disso, uma outra pergunta que eu também acho que é anterior a gente falar dos 4. O temperamento é algo que a gente nasce com ele, certo? E aí, ele pode ser modificado, quer dizer, eu pertenço a uma categoria aqui, eu posso migrar para outra ao longo da vida, ou tem algo de biológico nisso? É biológico, né? Então, a gente já nasce com essa definição na nossa natureza temperamental. Mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver características de outros temperamentos. Então, você vai ter a sua natureza, que vai te dar ali reações e maneira de se comportar no mundo, mas isso não quer dizer que você está sentenciado. Ou seja, você vai ser assim e vai morrer assim. Não, o teu temperamento vai ser sempre aquela natureza. Mas nós, com a nossa personalidade, precisamos desenvolver. Então, o temperamento não muda. O que muda é a nossa personalidade que vai se desenvolvendo ao longo das nossas experiências de vida. E você pode, aos poucos, ir atenuando características do temperamento? Quer dizer, poxa, eu sei que essa característica do meu temperamento me prejudica muito no trabalho. Você vai aprendendo a lidar e vai atenuando isso, tentando colocar de outra maneira? Eu não digo nem só que você pode, mas que você deve fazer isso. Porque senão você fica muito refém da sua natureza temperamental, como se aquilo fosse um determinismo para nós.
E não é, né? A gente tem condição de se desenvolver. Eu, por exemplo, posso ser uma pessoa naturalmente introvertida que preciso me desenvolver porque eu estou ocupando um cargo de liderança. Se eu estou olhando para o meu temperamento e dizendo assim, não tem como, essa minha natureza é assim, eu vou morrer assim, provavelmente eu não consiga me desenvolver por esforço mesmo para ocupar determinados lugares e posições que me são ofertadas durante a vida. Então, a gente pode, sim, desenvolver. Legal. Bom, então você já sabe que os temperamentos são uma teoria, a teoria dos temperamentos é uma teoria vinda de Hipócrates, que nasce com você, mas que dá para dar uma suavizada aí, então não dá para ficar usando temperamento como desculpa igual a gente usa signo, não dá para fazer isso. Ah, eu sou assim, mas não é que eu sou assim, é que eu sou escorpião, né? Aí você sabe. As pessoas fazem isso com astrologia, não dá para fazer isso com temperamento. Você tem ferramentas que você pode atenuar aí o seu temperamento, né, para de repente ser menos ranzinza, ser menos reclamão, ser menos melancólico. E aí a gente agora vai falar então do que eu acho que está todo mundo querendo, que é saber quais são os 4 temperamentos e um pouco da característica de cada um deles. Queria começar com... Eu fiz um teste, tá? Antes de vir para cá, para entender qual era o meu, né? E aí no teste de comportamento, respondi lá 50 perguntas e tal, deu que eu tenho um comportamento colérico, meu temperamento é colérico. Então eu queria começar com esse. Colérico é um dos 4 temperamentos. Quem são essas pessoas? Então, antes, Léo, eu só vou te dar uma informação. Quando a gente fala em temperamento, a gente está falando de uma base do ser humano que não necessariamente vai definir o ser humano. Porque nós não somos só temperamento, certo? Então, você tem temperamento, você tem personalidade, você tem caráter, suas crenças, seus valores, a cultura familiar, que também influencia demais em quem você é, ok? Então, quando eu falo em temperamento, eu preciso olhar para essa natureza. E qual é a melhor maneira de fazer isso, já que você foi aplicar um teste? O teste, a gente nunca... E para avaliar temperamento, eu nunca vou olhar para quem você é hoje, Léo. Porque quem você é hoje já foi modificado pelas suas experiências de vida. Você já quebrou muita coisa aí que, de repente, você agia e não age mais porque você já quebrou a cara. Então, você compreendeu que continuar sendo como era não era uma melhor opção. Então, você foi se moldando. Então, quando eu olho para o temperamento, eu não posso olhar para quem você é hoje, porque eu entendo que você, na fase adulta, já desenvolveu muitas coisas. Segunda coisa é que, já que eu não posso olhar para você quem é hoje, a melhor maneira, a mais eficiente, assertiva de identificar temperamento é resgatando um pouco da tua infância. Porque, veja, dos 5 aos 12 anos de idade, nós somos puro temperamento. Você olha para uma criança, ela não consegue se adequar. Se ela é reclamona, ranzinza, sensível, chorona, ela vai ser assim, independente do ambiente que ela estiver. Se ela é mais brava, né, aquela coisa acelerada, impositiva e quer as coisas do jeito dela, ela vai ser assim, dentro de casa e na escola, onde ela estiver. Então, temperamento, a melhor maneira de a gente avaliar você na sua fase adulta é fazendo esse resgate. Como é que era o Léo na fase da infância, dos 5 até os 12 anos de idade? O colérico é aquela criança que, quando você está num ambiente seu ali, você tende a dominar. É uma criança que já domina não só o ambiente familiar, se deixar o pai e a mãe, ele manda no pai e na mãe, ele decide o que vai comer, o que vai fazer, onde que ele vai, o que ele vai vestir, desde criancinha. E é aquela criança que ele não aceita não, simplesmente não. Então, você não vai porque eu não quero. Por que eu não posso? Mas aí ele começa a argumentar, porque naturalmente esse é o impulso do colérico. O colérico, ele é determinado, obstinado, disciplinado. Ele é orientado a desafio e resultado. Então, essa criança, se ela não tiver desafiada, se ela não estiver ali ocupada em crescer, em se desenvolver, em buscar um resultado, ela vai dar muito trabalho. Porque ela vai ficar questionando o tempo inteiro, ou então arrumando briga na escola, ou então afrontando os professores. Por quê? Porque essa criança, ela tem um impulso da liderança, que é natural para o colérico. Mas aí tu está na fase adulta, tu não pode mais agir como uma criança. Mas como é que a tua natureza colérica aparece? A sua reação é forte e ela é impositiva. Você sabe o que você quer, você tende a tentar que as coisas saiam da maneira com que você já imaginou, que é o melhor a ser feito. Você tende a ser mais dominador, mais controlador.
E esse colérico também, ele é muito generoso, mas é só com quem ele quer. Então, não é para todo mundo que ele vai distribuir sorriso. Por quê? Porque ele é estratégico. Então, o Léo, por exemplo, se for um colérico, o Léo não vai para qualquer lugar, em qualquer ambiente, estar com qualquer pessoa. Ele vai observar, essa pessoa estrategicamente é interessante para mim, eu quero estar com esta pessoa, porque se for só por ir, eu prefiro não ir, porque não me é interessante o resultado que eu vou extrair disso. Então, a gente consegue observar um colérico desde a infância e que vai se desenvolvendo com essas duas características. Muito impositivo, muito sabedor do que ele é e do que ele quer da vida. Resultado é o foco principal e ele tem uma característica de não relevar com tanta facilidade assim aquilo que está sendo proposto. Então, se eu propor alguma coisa para você e você não concordar, esquece, você vai tentar ali até que o argumento melhor vença. Mas você não vai aceitar de braço cruzado ou facilmente aquilo que eu estou te propondo. Esse é o colérico. E aí, se identificou, você que está nos assistindo com o colérico? Pois é, ó, tem coisas aí para atenuar nesse temperamento. É interessante falar. É interessantíssimo, é engraçado você falando, descrevendo a criança, né? Eu fiquei aqui, né, gente? Eu era exatamente essa criança, né? Que questiona, mas por que não pode? Não pode por quê? Não, porque não pode. Não é resposta, né? Tem que ter uma outra resposta. Era aquela criança que questionava a nota no colégio, né? Levava um 9 pontos, mas por que não é 10? É 9,9. Cadê o erro? Me mostra o erro. Lembro até hoje, uma vez que eu fiquei revoltado no colégio, que o professor me deu uma nota 8 e eu tinha ido muito bem. E aí eu fui questionar, ele falou, não, é porque 9 é para mim que sou professor e 10 é só para Deus. Eu fiz um auê na sala, chamei outros alunos, fizemos um protesto. Como assim? Se o sistema de nota é de 0 a 10, ele tem que estar de 0 a 10. Enfim, colégio. Hoje, bom. Isso me acontece no trabalho. Né? Não vou fazer esse carnaval todo. Você vai aprendendo que, olha, talvez o melhor caminho seja comer pelas beiradas, colocar o que você quer de uma outra maneira. Às vezes você descobre que você vai engolir um ou outro sapo e tá tudo bem, que é a coisa que, quando criança, eu não fazia, não. A gente aprende a negociar, né? E era instintivo, era temperamento puro, né? Sem medição de tanta consequência, eu acho, né? Total, porque a criança ela está agindo ali na natureza dela. Aquilo para ela é o que ela tem que fazer. Então parece a criança colérica e o adulto também. Eles são muito mal compreendidos porque parece que querem ser o dono da verdade. Ah, mas você não aceita a opinião diferente da sua? Não, é porque eu tenho certeza do que eu quero e o que é bom para o projeto. E de verdade, o pessoal costuma falar que eu sou puxa-saco dos coléricos, mas a verdade é que o colérico sabe o que tem que ser feito. E ele tem sempre razão mesmo. Só que é o que você falou agora, a razão ela precisa ser apresentada de uma maneira que é negociada, não é impositiva, né? Que é esse lugar que a gente precisa chegar como perfil colérico. Porque se for sempre impositivo, você entra naquela dualidade. Você quer ser feliz ou ter razão? Que você nunca vai conseguir ter razão e ser feliz junto. Dá para ser feliz e ter razão ao mesmo tempo, mas a razão tem que ser colocada de um outro jeitinho, né? Os coléricos costumam responder essa pergunta assim, mas é porque eu só consigo ser feliz se eu tiver razão. Então não dá para fazer muito. E eu acho ótimo. Falar esse programa, todas as pessoas que estão à minha volta e que suportam esse comportamento colérico desde a infância. Ó, coração para todos vocês. Me desculpa alguma coisa, desculpa a bagunça, mas é isso aí. Vamos falar dos sanguíneos? Vamos. Sanguíneo tem que mistura um pouco ali do colérico, porque ele é essa pessoa da expansividade. Ele também é bateu, levou, ele também é reativo, ele também é explosivo. Mas o sanguíneo é aquela criança que, ao invés de enfrentar com rigidez, ele ganhava na teimosia. Sabe, aquela criança fala, pai, por favor, deixa. Não, mas deixa, se eu não for, eu vou morrer. E o sanguíneo é aquela criança que insiste e na teimosia, na insistência, ele vai levando. Uma criança muito carinhosa, uma criança muito docinho, e tá sempre ali, mamãe, eu te amo, papai, você me ama, muito grudinho, mas é uma criança que é
difícil porque ele só faz se for muito bem mandado. É aquela criança que não tem foco, não tem disciplina. Então, ele sentava para fazer a tarefa na escola, ele viajava e perdia a atenção, e daqui a pouco levantava, e vou para o banheiro, e vou comer, e deu fome, porque ele não consegue se manter quieto. O sanguíneo, ele é agitado, ele é inquieto, ele adora novidade. O foco do sanguíneo é pelas coisas gostosinhas que o mundo oferece. Então, falta para esse sanguíneo disciplina. Falta para esse sanguíneo foco. E como ele fala demais e ele não pensa para falar, ele fala enquanto pensa, ele acaba metendo os pés pelas mãos, porque ele quer agradar a todo mundo, e nesse de querer agradar todo mundo, ele vai dando sim, 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 sim. Quando ele vê, ele não consegue cumprir nenhuma palavra que ele deu e se torna essa pessoa fogo de palha. Será que eu posso confiar em você? Porque você falou que ia e não foi. Você falou que ia fazer e desistiu no meio do caminho. Ele começa com uma intensidade muito bem, mas no meio do caminho ele vai desistindo e vai largando os projetos pelo longo do caminho. E isso é um lugar que o sanguíneo precisa melhorar, né? Porque senão ele passa a ser esse eterno irresponsável. E a gente... Tem várias iniciativas e poucas acabativas, né? Começa muita coisa. É aquele adolescente que faz aula de tudo. Agora ele faz aula de violão. Aí daqui a pouco, não, agora ele quer fazer natação. E nunca está formado em nada, né? O pai e a mãe vão colocando em vários cursos, várias coisas, se empolga, tá sempre muito feliz, faz amizade por onde passa, mas não termina as coisas. É isso, e ele não termina porque vai ficando difícil. Ou então o coleguinha aparece fazendo uma proposta diferente, ele vai abandonando. Não é nem porque ele não sabe o que ele quer. É porque se ficar muito difícil, por exemplo, coloca um sanguíneo para fazer arte marcial, que tem uma disciplina, você tem que comer direito, tem que chegar no horário, ele já vai falar, não quero mais, é muito chato. Por quê? É chato, ele desiste. Porque é difícil, ele desiste. Então é aquele adulto que o casamento entrou em crise, ele vai falar em divórcio ao invés de falar em recuperar o casamento. O chefe começou a exigir demais, pegar no pé, ele vai falar que quer mudar de emprego ao invés de aperfeiçoar e desenvolver a característica que ele precisa. Então, é aquela pessoa mesmo que falta força de vontade para persistir, porque ele está sempre falando em desistir. É complicado. Mas, isso aí, mais uma coisinha para evoluir ao longo do tempo, né? A gente tem que chegar nos lugares, né? É engraçado porque para muitas pessoas a travessia, né, é dolorida, né? Você já quer chegar logo no final, né? Então, eu, por exemplo, às vezes tenho um pouco isso e me controlo de quero chegar logo no meu objetivo. Então, o meio do caminho às vezes desinteressa, mas o meio do caminho tem que interessar. Me parece que no caso do sanguíneo, pelo que você está descrevendo, a pessoa está sempre no meio do caminho, o meio do caminho parece super legal, mas ela nunca chega até o final, porque daqui a pouco tem um outro caminho que pareceu mais legal, pareceu mais interessante, né? A verdade é que ele está sempre recomeçando. Ele vai chegar em você e vai falar, Léo, estou com um projeto novo, vou ser influencer. Aí, daqui 3 meses, ele viu que o engajamento não melhorou, que ele está mais perdendo do que ganhando seguidores. Ele fala, não nasci para isso, não. Vai te encontrar e vai falar, e aí, como é que tá o influencer? Não, larguei aquilo de mão, não nasci para aquilo, não. Vou ser empreendedor. E tu fala o quê, empreendedor? 4, 5 meses depois, ele já mudou. Porque é isso, falta força para persistir. E se ele não entender que isso é da natureza dele, ele vai continuar argumentando como se isso fosse a melhor decisão a fazer. Então, ele procrastina demais, porque ele não consegue compreender que a natureza dele fica procurando o que é fácil. E a vida não é fácil, né, Léo? A gente precisa enfrentar essa vida aqui, a vida adulta, então, com boletos para pagar. A vida é difícil. Então, ele está sempre... E a criança na escola é muito mais fácil do que ser um adulto hoje, né? E muito por causa disso também, né? Porque a gente passa a ter que modular as nossas reações e os nossos temperamentos. Quando você é criança, por mais que você leve bronca de pai e mãe, fique de castigo, parece que tem... Parece não, você tem uma certa liberdade, porque as pessoas esperam que a criança seja só temperamento, né? Quando você fica adulto, você ganha esse desafio. Eu não posso ser só temperamento, eu preciso dar uma... Amadurecer. Responsabilidade, né? Tomar a minha vida e ser protagonista dela, não ficar só justificando ou fugindo. Então, eu quero agradar todo mundo, mas qual é o preço disso? Né? Às vezes, o sanguíneo ele tem muito disso, ele se larga, ele larga seus projetos
para ficar atendendo e agradando pessoas. Então, ele termina tudo o que você pedir para ele, se for para você. Mas se for para ele, ele procrastina a dieta, ele procrastina a academia, ele procrastina o estudo, ele procrastina o sucesso profissional, porque parece que é mais legal ser o queridinho, o que agrada a todo mundo, do que ser a pessoa que dá resultado. E aí, ao longo da história dele, fica inseguro, não tem muita confiança em si, justamente porque olha para trás e vê o que eu realizei. Não tem muita história para contar, porque nunca terminou, né? E você vê que isso é completamente oposto do colérico? Não dá para confundir. Porque também tem quem vai defender que nós temos 2 temperamentos. Eu sou sanguíneo e colérico. Não dá para confundir. Não dá. Porque a orientação, a motivação é diferente. É isso. Bom, vamos falar então do fleumático agora. Acho que já diferencia ainda um pouco mais desse caminho, né, do sanguíneo. Total. Porque o fleuma, ele está aqui no polo inferior. Ou seja, ele é introvertido. Ele não vai ter essa reação para fora, expansiva, extrovertida, que o colérico e o sanguíneo têm naturalmente. Esse fleuma, ele vai ser aquela criança bem educadinha, obediente. Se o pai manda levantar, ele levanta sem objeção. Se proíbe de fazer qualquer coisa, ele obedece sem muita objeção. Ele é pacífico, calmo, tranquilo e manso. Então, desde criança, você vai observar essa criança fleuma mais fria, gosta de brincar sozinho, fica horas brincando sozinho, ou então de frente da TV, sem muito estímulo, sem muita inquietação. Esse é o fleumático naturalmente. Só que o fleumático ele é distraído. E essa distração faz com que ele também tenha dificuldade de começar as coisas. Veja, o sanguíneo tem dificuldade de terminar. O fleuma, ele tem dificuldade de começar, porque para a cabeça dele, tudo vai dar trabalho. Então, assim, para que eu vou começar isso? Me deixa aqui mesmo, do jeito que tá bom, feliz assim. Gera, então, um certo comodismo nesse adulto. Porque esse adulto vai ser exatamente aquele adulto pacífico, manso, mas tendendo para a passividade. Então, não vai querer muito da vida. Então, tá num relacionamento, o relacionamento não tá muito bom. Ele não faz nada. Ele meio que dá um reset, como se ele não estivesse na cena, porque ele não gosta de confronto. A paz para o fleumático é um valor extremo. Então, ele faz de conta que não tá acontecendo nada. E ele não se posiciona, ele não se impõe. Ele vai cedendo. O que você quer comer? Você que sabe. Para onde você vai? Tanto faz. O que a gente vai fazer? Escolhe. Então, ele está sempre deixando a direção da vida dele na mão de outras pessoas. É engraçado, né? Você falou sobre estar em polos diferentes. A impressão que eu tenho é que eu vou colocar bem entre aspas, né? Mas os problemas do sanguíneo e do colérico, eles são problemas que levam problema para outras pessoas, né? Um porque é mandão, o outro porque não termina nada, ali no trabalho pode gerar um problema. No caso do fleumático, a impressão que eu tive é que os problemas que ele pode ter com esse temperamento prejudicam ele mesmo, né? Porque é a chance de você nunca ter voz e aceitar sempre que os outros colocam, tá vivendo uma realidade super descontente, mas não ter coragem para expor um descontentamento, quer dizer, é uma pessoa que acaba sendo levada pelas escolhas dos outros, e com isso nunca escolhe nada, né? Pode ser que as pessoas façam boas escolhas para ela, mas se fizerem escolhas ruins, ela vai aceitar igual, né? Exatamente, você descreveu um fleumático imaturo, que ele não compreendeu ainda que essa vida aqui precisa de comprometimento. E ele faz isso porque a cabeça de cada perfil, ela se justifica de agir daquela maneira, né? Então, o fleuma, ele age assim, achando que ele está fazendo bem. Poxa, mas eu não me oponho, eu aceito tudo que as pessoas querem. Por que isso é um problema? Tipo assim, você deveria me agradecer, porque você faz tudo o que você quer. Só que ele se torna um peso morto para quem convive com ele. Você imagina, Léo, você tá com uma pessoa que não se expressa, não se opõe, não decide, você tem que decidir tudo, você tem que fazer tudo, você tem que estar sempre lembrando ela do que ela tem que fazer. Pesa, não pesa? Só que ele não se enxerga assim.
Ele entende que ao se colocar para trás das decisões, ele dá protagonismo para o outro e supostamente é isso que o outro quer. É facilitando, eu estou facilitando a tua vida. Eu fico imaginando o relacionamento entre duas pessoas com esse temperamento, né? Elas não conseguem decidir onde elas vão jantar. Vão comer em casa sempre, ou no mesmo restaurante sempre, ou fazer as mesmas viagens sempre. Tomar decisões. Para não ter que tomar decisão, ou então lidar com situações que vai exigir muito delas. Porque o fleuma, a única vontade que ele tem na vida é de descansar. Então, se eu tiver descanso, eu estou feliz. Se tiver comida, eu estou feliz. Se por muito trabalho, exigir demais dele, ele é resistente, porque ele não é essa pessoa. Parece que é essa pessoa boazinha, só que ele só faz o que ele quer, no tempo que ele quer e do jeito que ele quer. Então, qual é a rebeldia do fleuma? Ele vai matando na unha, fazendo cara de paisagem. Ah, era para eu fazer? Não tinha entendido. Ele faz um sonso. Para quê? Para que as pessoas não venham enchê-lo de atividade, de trabalho e ele ter que se movimentar. Falta motivação para o fleumático. Olha aí. Isso que você falou é muito legal, porque mostra que não tem vilões e mocinhos entre os temperamentos. Não tem nenhum temperamento. Essas pessoas são boas e esse daqui já é de pessoas más. Todos têm características que são luz e sombra e que podem ser muito incríveis. Então, o colérico parece muito mal, porque é meio raivoso, mas é um excelente líder. Ele pode ser uma pessoa de coração enorme e tal. O fleumático parece muito legal, porque ele é tranquilão, não fala nada, só que dentro desse tranquilão ele pode desestabilizar o mundo do outro. Então é muito interessante a gente perceber isso e não levar para isso, que é uma ciência milenar, um conhecimento milenar, essa nossa disposição a transformar tudo numa dualidade de bem contra o mal. Porque é uma coisa que a gente faz naturalmente, né? A sociedade muitas vezes se organizou dessa maneira, mas não tem isso. Então, não deixa de se identificar aí com o perfil que de repente tem mais a ver com você, falar, não, mas é que eu não sou mal, e esse aí parece meio mal. Porque a pessoa fica meio com pudores, né? Eu tive essa conversa com um amigo. Ele falou, mas eu não sou colérico, porque eu não sou maldoso assim. Eu falei, mas quem falou que o maldoso? Mas não tem maldoso, não é uma característica, né? Você pode ser um colérico maldoso, mas você também pode ser um fleumático maldoso. A intencionalidade é só o jeito como você usa o temperamento. Você pode usar ele para uma finalidade, pode usar para outra, né? E é legal você falar isso, porque às vezes a gente coloca mesmo, né, o colérico nesse lugar. Quantas vezes lá no meu perfil foram falar que o colérico é tóxico, é abusivo, é narcisista, e eu, calma lá, porque transtorno está conectado com personalidade, não está conectado com temperamento. Você vai, inclusive, encontrar fleumáticos manipuladores. Só que como a gente olha para uma reação, né, o colérico e o sanguíneo, eles mostram mais, se mostram mais. Então, você já espera, né, Léo? Você já espera uma reação meio quente ali desses dois temperamentos. Mas quando o fleuma ou o melancólico reagem explosivamente, é de assustar igual. Mas a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem essa vontade de rotular. Então, se é preguiçoso, é o fleuma. Se é muito mandão, é o colérico, e não necessariamente. A gente pode se surpreender. Para encerrar os 4 perfis, o melancólico, que eu acho que é o que está mais no extremo ali em relação ao colérico e o sanguíneo, né? Não, o mel, junto com o fleuma, ele também tem essa reação mais introvertida. Não vai ser aquela pessoa reativa, muito pelo contrário. Eles recebem as coisas que acontecem e eles refletem. Fica aqui mastigando, comendo, engolindo para saber o que vai sair daquilo ali. Então, eles são muito reflexivos. Só que o melancólico, ele é profundo. Ele nunca leva nada de qualquer jeito. Então, qualquer coisa que você fala para o melancólico, ele vai levar literalmente aquilo, vai aprofundar, vai sentir e vai ficar criando cenários. Por que o Léo falou isso comigo? O que eu fiz para ele? Qual foi a motivação? O que será que ele estava pensando?
E ele se perde nesse mundo interior que está o tempo inteiro tentando compreender o outro. Só que o que o melancólico faz, a tendência do melancólico? É levar tudo para o pessoal. Então, o Léo fez isso porque ele não gosta de mim. Fez isso porque ele está com raiva de mim. Ele não gostou do que eu fiz. E quando, na verdade, é só uma tendência do melancólico isso. De enxergar as coisas como se ele fosse o centro. E é sempre para o negativo, ou seja, a culpa do mundo é dele. E como ele é muito sistemático, detalhista, perfeccionista, ele tende a enxergar pessimistamente o mundo. Então, ele olha para o mundo e ele fala, vai dar errado, as pessoas não me entendem, ó céus, ó vida, se você estivesse na minha pele, você entenderia o que eu estou falando. E ele vai levando a vida para esse lado. E ao longo da vida, ele se torna ranzinza, reclamão, vitimista e muito, muito crítico. Tanto com ele, quanto com as pessoas que convivem. Tem um pouco de, não sei, tá? Falta de, não sei se de empatia, mas de olhar para o outro, porque eu percebo que é muito aquela pessoa assim, só comigo isso acontece, nossa, mas só comigo, só comigo, só comigo. E às vezes está acontecendo com todo mundo, não é só com você, né? A pessoa está na pandemia e fala, nossa, só comigo, peguei Covid. Um monte de gente pegou. Me parece um pouco um perfil autocentrado nesse lugar da melancolia, né? É autocentrado, mas ele é muito empático. Ele é capaz de você compartilhar com ele uma dor e ele sentir aquela dor como se dele fosse. Só que por ele ser autocentrado, o que ele vai tender a fazer? O que será que eu fiz para contribuir? Ele se coloca como se ele tivesse... Exato! Porque ele precisa estar ali em algum momento, ele precisa aparecer por isso, por ser autocentrado. Então, e dificilmente vai aparecer num lugar positivo, sempre num lugar de culpa ou de... mas ele é extremamente empático, ele é leal, ele é comprometido, ele é zeloso. Se ele for seu amigo, é aquele amigo que você vai poder contar às 3 horas da manhã, ele vai sair do lugar dele para te socorrer. Porque ele tem essa lealdade, ele tem esse lugar de se colocar e colocar você também ali na vida dele num lugar de posição de destaque. Só que ele vai exigir, do mesmo jeito que ele te dá essa posição, ele vai exigir também. E quando não vem, vai acontecer se todo mundo faz isso comigo, porque eu sou trouxa mesmo. Mas assim, você fez porque você quis. Não necessariamente existia ali um acordo de reciprocidade, né? E ele sofre. Dos 4 temperamentos, é o que mais aprofunda, é o mais sensível, é aquela criança, que é aquela criança chorona. Mamãe, a professora me deu 9. E chega em casa chorando, como se tivesse assim, sido o pior dia da vida dele, porque a professora não gosta de mim. Ele está sempre trazendo para o pessoal, desde criança, é assim. Aí. Agora que a gente mapeou os 4, acho que uma pergunta que a gente fica se fazendo eventualmente as pessoas se identificaram, mas também identificaram pessoas do entorno, né? Sim. Meu marido é assim, minha esposa é assim, minha mãe é assim. Como que a gente lida, né, com o temperamento do outro? Qual que é a melhor forma de lidar? Tem que dar um toque? A gente tem que se adaptar? Qual que é a tua visão nesse olhar do... Além de conhecer, porque eu acho que é importante conhecer, porque a gente acaba sozinho achando ferramentas, mas qual que é a melhor maneira de lidar com o outro quando ele está num polo oposto ao nosso, por exemplo? Pois é. Quando a gente fala em relacionamento, a gente tem que lembrar de 3 grandes atitudes que podem facilitar qualquer tipo de relacionamento com qualquer perfil temperamental, que é a compreensão. Eu compreendo que você não é como eu. Eu aceito a tua individualidade e respeito ela. Então, eu compreendo, eu aceito e eu respeito. Se nós convivermos assim no nosso dia a dia, te aceitando como você é, compreendendo que você é assim e te respeitando nas suas diferenças, automaticamente vai brotar em mim uma leveza. Eu vou te tratar saudavelmente, porque agora eu não quero mais que você seja como eu. Agora eu não quero mais te moldar. Léo, por que você reage desse jeito? Por que você não faz desse jeito? Léo, você tá errado, porque devia ter feito assim. Não, existe um modo Léo de ser.
E eu aqui, no meu lugar de querendo também que você também compreenda, aceite, me respeite como eu sou, eu preciso dar espaço. As relações, Léo, os conflitos, eles surgem de um lugar de falta de respeito da individualidade do outro. Eu estou sempre tentando te moldar, estou sempre tentando te modelar, te colocar num padrãozinho, te colocar numa caixinha, e eu não consigo aceitar que você tem o seu jeito de ser. Quando eu lido assim nos meus relacionamentos, lógico, vai ter conflito. Porque você pode até em um certo período do tempo tentar falar, ok, não vou me opor. É assim que você quer que eu faça? Vou fazer. Mas ao longo do tempo você não vai conseguir sustentar isso. Porque e eu? Quando é que eu apareço nessa relação? Quando é que eu tenho voz nessa relação? Não, peraí, eu não quero ser assim. Eu não vou ser assim só porque você acha que é o correto. E aí surgem, então, as crises. Então, se eu compreendo, se eu aceito, se eu respeito qualquer pessoa, eu consigo trazer saúde para a relação. Colocando os temperamentos nisso, é um equilíbrio de você respeitar o outro e o amor que você tem pelo outro fazer com que você se comprometa com a melhoria dele. Então, porque eu amo você, eu quero que você seja melhor, eu quero que você desenvolva. Eu não quero que você permaneça nesse lugar mandão, que gera conflito nos relacionamentos. Eu não quero que você permaneça nesse lugar de ser irresponsável, porque isso também gera conflitos não só nos relacionamentos, mas na sua vida. Então, eu me coloco com o amor, mas um amor que é ativo e quer te ajudar no desenvolvimento da sua personalidade. É esse o caminho mais ideal, mais correto e mais possível de nós nos relacionarmos com saúde, olhando para os temperamentos. Tá aí. Fernanda Boaventura, numa conversa que, olha, eu tenho certeza que você que nos assiste amou. Fernanda, que papo bom, muito obrigado, viu? Obrigado pelo tempo, pelos ensinamentos, pela conversa. Foi, de fato, acredito que não só a mim, mas a quem nos assistiu, um momento transformador. Eu agradeço, quero deixar aí à disposição o meu perfil. Eu tenho cursos lá, tem livro lá. Eu sei que esse momento aqui pode ter gerado mais dúvida, mas eu me vi em todos, isso é normal. Então, fiquem à vontade para me buscar lá no meu Instagram, que eu vou estar lá. Qual é o seu arroba? A Fernanda Boaventura. @a Fernanda Boaventura, siga a Fernanda, continue com ela essa conversa lá, porque é uma conversa longa, demanda tempo, demanda reflexão, então vai lá, continua conversando com a Fernanda. Obrigada, Léo. Obrigado, Fernanda, obrigado a você que nos assistiu. A gente termina por aqui o Primeira Dose de hoje e voltamos na semana que vem.